Então, estamos a estudar o Livro dos Espíritos, como tem sido hábito já há algum tempo. Hoje estamos no capítulo 7º, que já se iniciou, com o título Retorno à Vida Corporal, e com o subcapítulo Idiotismo e Loucura. Portanto, este idiotismo e loucura refere-se a nossos irmãos, porque nós às vezes temos, tu és um idiota, e não é nesse termo que se refere o nosso estudo, mas sim ao idiotismo, à loucura, por questões kármicas, por questões de deficiências do organismo, ou seja, dos seus órgãos, sejam externos ou internos, como por exemplo a mente, aliás, o cérebro, em que o espírito não tem condições para exercer a sua liberdade, então é dessa a sua liberdade e a sua vontade. No idiotismo e na loucura, por vezes há essas dificuldades. Pelas dificuldades que nós vemos tantas vezes, eu ainda há pouco tempo vi e fiquei muito impressionada quando vi uma jovem que o seu caminhar era com os joelhos e com as mãos no chão. Eu fiquei profundamente, não foi chocada, mas profundamente impressionada com aquela situação e pedindo a Deus que lhe desse forças para aquela grande prova, para aquela grande expiação. Então, é nestas situações que se refere este subcapítulo, o idiotismo e a loucura. Então, vamos às perguntas que Allan Kardec fez aos espíritos. Ele é o codificador da doutrina dos espíritos, como já todos sabemos. E então, são 3 perguntinhas. E a primeira é a pergunta 374. E pergunta assim: um idiota no estado de espírito, portanto, quando está liberto do corpo, tem consciência do seu estado mental? E a resposta dos espíritos: sim, muito frequentemente. Compreende que as cadeias que o embaraçam, o seu desenvolvimento, são uma prova e uma expiação. Portanto, ele compreende quando está liberto do corpo. E Miramês acrescenta-nos algo mais sobre esta resposta. Na condição de espírito livre, o idiota quase sempre tem consciência das provas que passa para a educação dos seus sentimentos. Portanto, ele como espírito, ele tem consciência de que isso lhe é necessário para educar, essa prova lhe é necessária para educar os seus sentimentos. Entretanto, existem alguns espíritos, mesmo desencarnados, que continuam idiotas. Portanto, mesmo fora do corpo, continuam com estas impressões deixadas pelas vivências dolorosas que tiveram. Dados laços com as paixões inferiores serem muito fortes, portanto, ligados, até porque nestas situações, destas provas, certamente que houve situações muito graves que nós próprios também cometemos, por certo, e que ainda se continuam a cometer, para que aconteçam estas situações do espírito ainda também sentir estas sensações e essas aflições, no fundo. Precisando, por vezes, de outra reencarnação no mesmo estado de idiotismo, para saldar seus débitos passados. Por vezes temos que vir de novo, e não só no idiotismo nem na loucura, muito raramente em expiações muito dolorosas, o espírito consegue, de uma vez só, livrar-se ainda desses efeitos. Claro que progride sempre, nem que seja muito pouco, mas sempre progride. Uma reencarnação nunca pode ser em vão. Podemos crescer, desenvolver a nossa espiritualidade de uma forma muito pequenina,
mas sempre crescemos alguma coisa. Mas às vezes é tão pouco que precisamos de voltar, às vezes mais do que uma vez, na mesma situação. A condição de liberdade, porque ele é livre quando está liberto do corpo, livre até certo ponto. Portanto, a condição de liberdade não quer dizer que ele se encontre livre dos compromissos. Portanto, o espírito no plano espiritual, na erraticidade, ele está livre do corpo denso, mas ele não é livre por completo, porque ele tem compromissos que tem que saldar. E, portanto, não é uma liberdade absoluta. Então, o idiotismo e a loucura são cadeias difíceis de desatar e somente o tempo pode livrá-los das peias que prende o espírito a um corpo defeituoso. E nós, quando estamos aqui a falar o espírito, somos nós representados aqui como o espírito, mas todos nós sabemos disso já, que somos um espírito que temos um corpo por um tempo, não é? Então, todas as vezes que se fala aqui o espírito, estamos a falar de nós, das criaturas. Muitos espíritos que foram na Terra grandes intelectuais encontram-se inconscientes nas sombras do umbral, por terem usado mal as suas faculdades. Quando voltam ao planeta, trazem no seu mundo vibratório deficiências que passaram para o corpo físico, dificultando assim o trabalho em harmonia de seus órgãos materiais. Este mundo vibratório é o nosso mundo, o mundo de cada um. Nós geramos com os nossos atos, com as nossas ações, com aquilo que fazemos de menos bom, nós geramos em nós um mundo vibratório, que pode ser um mundo vibratório bom ou menos bom. Tudo depende de como utilizamos tudo aquilo na nossa vida, tudo aquilo que fazemos no nosso dia-a-dia. Esse mundo vibratório é um mundo que nós temos. É como se fosse uma auréola, uma aura que nos circunda, mas que faz parte de nós. Porque os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, tudo aquilo que nós fazemos, sentimos, pensamos, criam energias que formam este mundo vibratório, este campo vibratório. Aqui está a dizer, quando alimentamos as nossas tendências negativas, desequilibramos os nossos pensamentos e sentimentos e, consequentemente, alteramos o nosso campo vibratório. Isto mesmo que eu acabei de vos dizer e tentarmos explicar de forma a que possamos entender melhor estas coisas, as coisas que nos dizem respeito, no fundo. Para que a harmonia se instale em todos os corpos, físico e espiritual, voltando o espírito à paz de consciência, necessário se faz que tenham pensamentos retos, palavras retas e vidas retas. E aprendendo com quem? Com Jesus. Por isso ele veio, ele nos ensinou, ele nos exemplificou, para que seguíssemos os seus ensinamentos. Portanto, o Pai, cheio de misericórdia por nós, que ainda somos tão pequeninos, mandou-nos o grande exemplo, a grande luz, que, por amor, aceitou a missão dolorosa por nós. E nós temos tanta dificuldade em sermos gratos a Jesus por nos ter vindo ensinar e por nos continuar a ensinar, porque tudo aquilo que trazemos aqui, que vamos buscar à codificação, tudo isto é amor do Pai, é amor de Jesus, é amor dos Espíritos por todos nós, para que possamos modificar as nossas tendências. Então, em cada dia devemos fazer o nosso autoaperfeiçoamento, devemos fazer a análise de nós próprios, porque se não fizermos isso, nós não mudamos. Porque só pensando como é que estamos, porque é que fiz, porque é que ainda faço, devia fazer desta forma, devia fazer daquela. Portanto, isto é um autoaperfeiçoamento, é uma autoanálise a nós próprios para nos conhecermos e então dizermos para nós próprios, a partir de agora eu vou ter cuidado com isto ou com aquilo, nem que seja só uma coisa. Não é? Mas certamente que todos nós que estamos aqui já estamos, ou já entendemos isso
E com certeza que cada um fará o que lhe é possível fazer, porque nós ainda nos é difícil as mudanças, não é? Então cada um fará o que for possível, mas que se faça. O que for possível, mas que se faça em cada dia. Então, pergunta 375. Qual a situação do espírito na loucura? A resposta dos espíritos: o espírito, quando em liberdade, recebe diretamente as suas impressões e exerce diretamente a sua ação sobre a matéria. Mas, quando encarnado, portanto, quando está preso, digamos assim, quando teve que vir à gaiola, encontra-se em condições totalmente diferentes. E na contingência de não o fazer, senão com a ajuda de órgãos especiais. Os órgãos especiais é o corpo que ele vai habitar por um tempo, não é? E que dele se poderá servir de acordo com a dificuldade em que estejam os seus órgãos, pela dificuldade e pela necessidade. Altere-se uma parte ou um conjunto de tais órgãos e eis que se lhe interrompem, no que destes dependam, as ações ou as impressões. E os espíritos ainda nos explicam melhor para entendermos. Se ele perde os olhos, fica cego. Sem os ouvidos, fica surdo, etc. Imagina agora se o órgão que preside aos efeitos da inteligência e da vontade, que se referem ao idiotismo e à loucura, for parcialmente ou inteiramente atacado ou modificado. E fácil ser-te-á compreender que o espírito só tendo então a seu serviço órgãos incompletos ou alterados, deve entrar numa perturbação de que por si mesmo e no seu foro íntimo tem perfeita consciência, mas cujo curso já não pode deter. Portanto, ele, enquanto está em liberdade, a tal liberdade que há pouco falávamos, ele ainda tem alguma ação sobre si, mas depois de tomar um corpo, ele está num processo de evolução. No fundo, está num processo de evolução, porque as provas e as expiações são processos de evolução do espírito. Nós temos que realmente passar por essas dificuldades, porque assim proporcionamos na nossa vida, na nossa vivência. Mas, no fundo, elas são o caminho da nossa evolução. E tem aqui mais uma linha, esta pergunta 375. É então sempre o corpo e não o espírito o desorganizado? Sim, mas é necessário não perder de vista que, da mesma maneira que o espírito age sobre a matéria, a matéria, reage sobre ele numa certa medida. E que o espírito pode encontrar-se momentaneamente impressionado pela alteração dos órgãos através dos quais se manifesta e recebe impressões. É evidente que tem que haver sempre alguma impressão dado ao espírito não ter a liberdade de poder fazer, de poder mover-se ou de poder ver, no caso que falámos há pouco, se for cego, se for surdo, enfim, nestas situações, ele nem ouve em condições, nem vê em condições, não é? Nós, todos os que passam por essas problemáticas, assim como no idiotismo e na loucura. Pode acontecer que, com o tempo, quando a loucura durou bastante, a repetição dos mesmos atos acabe por exercer sobre o espírito uma influência da qual ele não se livrará, senão depois da sua completa separação de toda a impressão material. Portanto, ele não se livra muitas das vezes numa só reencarnação, como dizíamos há pouco. E para que ele se sinta liberto, não é? Enquanto ele não fizer essa separação na totalidade, ele continua com essas impressões.
E Miramês acrescenta-nos mais. A loucura é uma distorção da força mental em uma ou várias reencarnações. A loucura não tem o poder de desequilibrar o espírito, que é todo harmonia, por ter saído da harmonia superior, mas causa-lhe impressões como que o condicionamento das ideias que o próprio espírito formula. As ideias são filhas de quem as faz, de quem as gera, só que não têm o poder de desarmonizar as fibras mais íntimas da alma, as fibras mais íntimas da alma. São como sugestões que levam ao desequilíbrio a alguns corpos que servem ao espírito como veste e formam um clima de perturbação onde vive a alma. Aos corpos que servem o espírito, e nós conhecemos, já estudamos, já ouvimos, o perispírito, é um corpo também. Mas há mais, que nós ainda não adentramos ainda nesse campo, porque ainda nos falta perceber muita coisa. O perispírito é como se fosse o campo da periferia, o corpo da periferia do espírito. Mas depois há mais, até porque o perispírito é semimaterial e os espíritos vão aproximando-se corpos do espírito, digamos assim, que os envolve, são mais sutis, vão sendo mais sutis. O irmão Fernando costumava dar aqui um exemplo que nos pode servir também para o que estamos a dizer, quando ele falava na cebola, que a cebola que tinha várias camadas, não é? Tinha a camada mais grossa, depois tem outra, até que se chega ao olhinho da cebola, não é? No entanto, eles não estão isolados uns dos outros. Todos eles fazem parte daquela cebola. São muitas camadas, mas todas pertencem ao mesmo. É uma forma muito interessante que o irmão Fernando tem de nos fazer perceber determinadas coisas. Então, continua Miramês a dizer-nos que estamos tentando dizer que a obra de Deus é perfeita. A razão pura nos diz que das mãos perfeitas não pode nascer a imperfeição. O espírito foi criado simples e ignorante, porém com todos os recursos de se tornar um pequeno sol diante da divindade, diante da criação. O espírito, ao receber um corpo, se esse traz alguma deficiência, sofre o empecilho, de modo que as suas faculdades sejam reduzidas ou mesmo paralisadas. Portanto, com essas dificuldades dos órgãos, ele fica de alguma forma reduzido na sua vontade e na sua inteligência, ou até mesmo paralisando determinadas vontades, desejos, tudo isso. Mas ele não perde os seus dons, que são imperturbáveis na sua morada de origem. Portanto, nós temos em nós, o espírito que somos, tem em nós todos os dons que Deus depositou quando nos criou. E esses dons, pelo facto de nós termos que passar uma expiação ou uma prova dolorosa e da qual a anterior tenha sido uma prova em que nós tivemos grandes conhecimentos, suponhamos, a nível da medicina, mas que até a utilizamos mal, que diz medicina outra qualquer. Então nós, quando voltamos, nós vimos impossibilitados desse conhecimento, do conhecimento que temos e que está gravado, porque não se perde, mas temos que aprender algo mais para que possamos ser merecedores de continuarmos reencarnações com todas as aprendizagens e com tudo aquilo que aprendemos e fazemos em cada reencarnação. Mas nada se perde, tudo está em nós. O Pai não tira e põe, o Pai colocou. É como se tivesse colocado um diamante. E o diamante não deixa de brilhar, a não ser que lhe ponha um paninho por cima. Então é como se fossem as reencarnações. Agora ficas aí tapadinho para te esqueceres daquilo que já sabes, porque vais ter que aprender algo mais. Então é tudo muito bonito, a obra de Deus é muito bonita.
Então, de qualquer maneira, a loucura é uma provação dolorosa. A loucura, tal como outras provas, são consequências dos caminhos agitados, tomados pela alma na sua ignorância, como menosprezo pelas leis de Deus, como menosprezo pela criação. E muitos de nós ainda menosprezamos muita coisa. E às vezes até já sabemos que não o devemos fazer. Sofremos por ignorar e sofremos ainda mais por conhecermos os caminhos da luz e escolhermos os caminhos das trevas. Eu não punha tanto as trevas, mas é verdade, nós às vezes já temos determinados conhecimentos que nos deviam levar a não fazer determinadas coisas e ainda fazemos, não é? Mas todos nós estamos ainda assim, cada um no seu patamar de conhecimento, de aprendizado, de muita coisa, mas no fundo todos estamos muito, muito parecidos uns com os outros, muito parecidos. Há muitas das vezes grandes diferenças de uns para com os outros, não é o meu caso, mas vimos e temos conhecimento desses espíritos que vêm em missões, não é? Que vêm, e esses são espíritos que provavelmente são mais velhos do que nós no tempo, porque Deus cria e continua a criar. E, portanto, muitas das vezes, esses espíritos, ou muitas vezes dizemos, aquele sabe mais do que eu, ou já está num patamar que eu não estou. É verdade, podemos não estar, mas nós não sabemos a nossa idade espiritual. E na idade espiritual, quanto mais velhos formos, mais sabedoria temos, não é? Portanto, porque nós não fomos criados simples e ignorantes, mas não fomos criados todos assim. Estão criados agora este e agora vou descansar. Não, Deus continua criando. Portanto, cada um fará o seu passo e cada um chegará à mesma meta que todos os espíritos de luz já chegaram. Então, quando o espírito se libertar de todas as impressões materiais e de todas as paixões da terra, ele estará se aproximando da verdade e, passando a vivê-la, tornar-se-á livre. Portanto, um dia todos seremos espíritos livres, mas para isso temos que estar também livres na totalidade da matéria. E isso ainda é um percurso muito longo. Mas já estamos nesse percurso há muito tempo. Aliás, já estamos nesse percurso desde que Deus nos criou, caminhando para a mesma finalidade, que é a perfeição que Deus tem destinada para todos. Aqueles que hoje fazem bem, aqueles que hoje fazem menos bem, a meta é a mesma, a perfeição. E isso, de alguma forma, nos deve consolar e nos deve também sermos um pouco caridosos com aqueles que ainda fazem muito mal. Muitas das vezes dizemos, deviam-lhe fazer o mesmo. Assim, estas reações, quando nós devemos orar por aquelas almas que ainda não acordaram, e é pela sua ignorância que estão fazendo esse mal. E às vezes mal, muito mal mesmo, de grande dor, mas nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Se temos que passar por determinada dor, por determinada dificuldade, é porque ela nos é necessária ao nosso caminho. Algo está para acertar, algo está para saldarmos. Então, nos momentos difíceis da nossa vida, possamos pedir a Jesus que nos dê força, que coloque sempre ao nosso lado os espíritos bondosos, porque eles estão ao nosso lado, para que possamos, de uma forma mais consciente, mais serena, levarmos a nossa cruz por diante. Então, é o meu pequenino trabalhinho. Agradeço-vos por estarem aqui e eu também sou grata por aqui estar.